Aquele momento do desenlace da minha avó foi um momento tão bonito de união familiar, porque assim que a notícia começou a correr, um já corre para cá, outro corre para lá, a família veio, todo mundo ajudou a trabalhar, aquela coisa... Blá, 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 blá. A morte era um evento esperado pelas pessoas como coroação de uma vida bem vivida. A minha avó faleceu no dia 15 de julho de 1980. No dia 4 de julho é o meu aniversário. No dia 4 de julho de 1980, o Papa João Paulo II celebrou uma missa em Curitiba, no Paraná. Foi a primeira vez que um Papa pisou em solo brasileiro. Foi o Papa João Paulo II em 1980. O mais próximo que a minha avó estava do Papa, e para ela o Papa era o representante de Deus na Terra, era o substituto de Pedro e de Cristo na Terra, então para ela a pessoa mais importante do planeta era o Papa. O mais próximo que ela chegou no Papa foi no dia 4 de julho de 1980. Eu estava deitado junto com ela, porque eu era o xodozinho, eu era um dos netos mais novos, e aí como a gente morava na mesma casa, era um dia de frio e chuva, eu estava deitado na cama com ela assistindo a missa do Papa. Com 7 aninhos de idade, enfiadinha ali nas cobertas. Sim, coisa boa. Assistindo a missa do Papa. No CUT, filho. Depois, ela falou, uma semana depois, ela contou para o meu primo mais velho, hoje já falecido, inclusive do mesmo problema que eu tenho hoje, coincidentemente. Genética, é de família. Genética. E ela contou para ele e para a esposa dele, os meus primos, que no dia que o Papa, ela disse assim, eu vou morrer logo. Olha só. E a gente chamava de muta. Mas por que muta? Porque no dia que o Papa rezou a missa em Curitiba, eu rezei e pedi para o Papa para ele me levar, porque eu quero morrer, eu estou cansado, eu acho que eu já vivi bastante e está na hora de eu ir descansar. Olha a percepção que se tinha da morte. A morte não era um castigo, não era uma derrota, a morte era um prêmio. Eu já vivi bastante, eu estou cansado, eu quero ir descansar. Era um prêmio. Ela tinha tamanha a visão que se tinha da morte e tal. A visão ocidental moderna, a morte deixou de ser um prêmio ou uma consequência natural da vida e passou um castigo ou uma derrota. Uma derrota. Mas, Silmar, eu não te perguntei sobre a morte. Mas ela é uma consequência. Eu te perguntei sobre a doença. Sim. Por que tu ligou a doença à morte? Porque a doença é ligada à morte. Mas tu, num determinado momento, falou sobre como encarar a morte, a doença e tal, aí enveredamos por aí. Mas eu acho que é uma consequência, é uma coisa que todo mundo pergunta. É porque, eu fiquei triste. Daí, eu achei que a tua felicidade... Eu me privei, Sim. Eu me privei nesse podcast em não falar de morte. Uhum. Porque pra mim não tem a ver. Porque eu sou cagado de doença. Eu tenho medo do cacete. Uhum. Então eu não consigo automaticamente ligar a doença. Correlacionar. Pelo meu medo. Por isso que eu me surpreendo tanto ver tu falando com naturalidade sobre isso. É a concepção, é o que eu estou te dizendo, assim, ó, a concepção que eu tenho sobre a morte e vida severina, né? Que é o grande romance que fala do povo nordestino, do sofrimento do povo nordestino, morte e vida severina, de Guimarães Rosa, né? E Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas e Morte e Vida Severina. E aí, eu acho que ela é intimamente ligada à vida. Ela é a consequência de viver, a morte. Assim como a doença é a consequência de viver. Mas tu não tá vivendo esperando a morte hoje? Não. Eu acho que a doença justamente me trouxe essa visão. Eu não tenho que focar quando eu vou morrer. Eu tenho que focar que eu estou vivendo. Isso. A doutora, me fugiu agora o nome dela, é médica, e ela é médica especialista em cuidados paliativos. O que é o cuidado paliativo? Quando você tem uma doença que não tem mais controle, né? Porque a doença ela tem duas possibilidades, ou cura ou controle. Controlar ela. Não tem cura, mas tu consegue controlar. Mas tu consegue controlar. Certo. Tipo, diabetes. Tipo AIDS, sei lá. A AIDS. Ela não tem cura. Mas tu controla. Mas tu controla. A diabetes, ela não tem cura, mas tu controla. Quando chega um determinado ponto, o organismo humano, como qualquer organismo vivo, ele vai se desgastando a ponto de que ele começa a agravar essas doenças crônicas, porque existem as crônicas e as agudas. A aguda é aquela momentânea. Eu bati a perna aqui, doeu, é uma dor aguda.
passou, tá bom. A dor crônica é quando a perna fica doendo todo dia, já sem nada bater, né? É uma dor crônica. A diabetes é uma doença crônica, porque ela é ao longo de um tempo e ela já não tem mais cura. Mas ela tem controle. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais controle. De alguma coisa, todo mundo vai morrer um dia. Né? A doutora Ana Cláudia Arantes, ela fala sobre vida e morte de uma forma tão serena e tão... Ao mesmo tempo, ela não romantiza a morte. Não, muito pelo contrário. Né? Mas ela fala desse momento como quem diz o seguinte, e o livro que ela escreveu, O Dia da Morte é um Dia para Ser Vivido. O Mário Sérgio Cortella, O Dia da Morte é um Dia para Ser Vivido. A morte é um dia? O Mário Sérgio Cortella... não, A Morte é um Dia para Ser Vivido é o livro da doutora Ana Cláudia Arantes. O Mário Sérgio Cortella faz uma palestra de 2 horas, onde de 3 em 3 minutos ele disse, e nós morreremos um dia, eu vou morrer e vocês também. E ele fica a palestra inteira falando, porque ele diz no final, é que eu estou lembrando para você que nós somos finitos e nós não podemos viver como se infinitos fôssemos. E aí o Mário Sérgio Cortella diz o seguinte, todos nós vamos morrer um dia, mas um dia em todos os outros viveremos.